Vamos chegando, estamos começando mais uma live especial da Hora de Engravidar. Essa live a gente vai dar muita clareza para você sobre alguns aspectos, algumas doenças sobre a tua fertilidade e como contornar isso. Então, eu sou a doutora Juliana, médica, ginecologista, especialista em fertilidade, atuo diariamente ajudando mulheres que têm mais de 30 anos a realizar esse sonho de engravidar. Porque a gente sabe que mulheres que têm mais de 30 anos têm mais chance de ter sobre as doenças que a gente vai falar aqui hoje. E eu quero te convidar para o evento Jornada da Fertilidade. Então, se você ainda não está inscrita, você precisa se inscrever. É um evento online gratuito que vai acontecer daqui a alguns dias. E a gente vai identificar os erros que vocês cometem, né, na tentativa de engravidar. A gente vai dar muita clareza sobre os 5 pilares da fertilidade, que são os pilares que te ajudam a realizar esse sonho. E a gente vai mapear, dar um passo a passo, como que você constrói a tua fertilidade, reativa a tua fertilidade para realizar esse sonho de engravidar. Quem está inscrito no evento Jornada da Fertilidade já sabe que a gente tem um grupo especial de WhatsApp. E aí nesse grupo de WhatsApp, a gente foi enviado ontem, né, aberto para perguntas, que eu ainda vou responder ainda. E a gente vai abrir ao longo, né, até a nossa jornada, esse grupo pra gente conversar, deixar tudo muito claro pra você. E quem também tá lá nesse grupo recebe material exclusivo, alguns e-books. Então aqui a gente vai ter, né, e-book para orientar sobre suplementação, a gente vai ter e-book sobre ciclo da semente, a gente tem e-book sobre como aumentar a tua chance numa fertilização in vitro. Enfim, a gente tem um material muito rico para realmente dar clareza, abrir tua cabeça, para você saber exatamente o que você precisa fazer para engravidar. E a live de hoje é uma live justamente, como eu falei ontem, né, numa construção de um passo a passo. Então, se você já sabe que você tem um diagnóstico de síndrome de ovário policístico, de endometriose ou de baixa reserva, a gente vai dar muita clareza hoje o que você precisa fazer e como isso pode impactar na tua fertilidade. E se você é uma mulher que ainda não sabe se tem esse diagnóstico, a gente vai acender aqui os alertas de sinais para te sinalizar. E vou falar também de alguns exames, né? Lembrando que eu fiz uma live há alguns dias sobre exames. Se você não assistiu, assista porque tá imperdível, tá bom? Então hoje a gente vai falar exatamente sobre SOP, sobre endometriose, sobre baixa reserva ovariana. Deixa eu só me posicionar aqui novamente. Prontinho. E aí, eu sei, né? É uma coisa que eu escuto muito, né? Que as pacientes chegam pra mim, enfim, falam. Às vezes já terem passado por um colega, um profissional, e ele ter falado assim, olha, a chance de você engravidar com esse diagnóstico é baixíssima, né? Ou às vezes não dá para engravidar, precisa fazer um tratamento. Mas eu quero te contar o caso de algumas pacientes que eu já tive, que aplicaram o método que eu ensino no Engravida Já, e o que teve de diferença. Então eu já tive paciente que estava 2 anos tentando engravidar, já tinha tido indicação de fertilização in vitro, tá? E com a aplicação do passo a passo, com 5 meses ela engravidou espontaneamente, tá? Então as coisas podem serem modificadas e achar que a FIV resolve tudo é um baita mito. Então mesmo indo para uma FIV, você precisa estar pronta, estar preparada, estar com as suas melhores chances para ativar a tua fertilidade e conseguir realizar esse sonho que você tanto quer de engravidar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, né, contextualizar aqui, né? Como é que a gente vai fazer o diagnóstico de SOP, de endometriose, de baixa reserva? Então a síndrome de ovário policístico eu já vi, né, pelas mensagens, pelas dúvidas que vocês me mandaram lá no grupo, que algumas de vocês têm essas 3 condições. Elas são muito prevalentes nas mulheres que têm infertilidade, que é a dificuldade de engravidar após 1 ano de tentativa. Mas como eu sempre falo, é o seguinte, se você tá tentando engravidar, começou a tentar, tem menos de 35 anos, mas você já tem esse diagnóstico, você não precisa e não deve esperar 1 ano de tentativa para fazer a ampliação de uma investigação. Isso já são sinais de alerta, né, esse diagnóstico, que você precisa antecipar essa investigação, tá? Então se você já sabe que tem isso, independente da sua idade, não espere 1 ano de tentativa. Já comece a fazer a aplicação de como melhorar a tua fertilidade e já prossiga a investigação. Qual o impacto que isso pode estar gerando na tua fertilidade, tá? Isso é extremamente importante. Mas se você ainda não sabe, como que você vai diagnosticar se você tem síndrome de ovário policístico, a famosa SOP? Aqui é importante você entender que a gente precisa de 2 de 3 critérios para o diagnóstico de síndrome de ovário policístico.
Então, a síndrome de ovário policístico, para ter o diagnóstico, é um diagnóstico de exclusão. O que significa isso? A gente exclui todas as outras condições hormonais possíveis, né? Pede dosagens hormonais no sangue de hormônio da tireoide, prolactina, né? De hiperplasia adrenal congênita, enfim, outras questões. Excluiu, a gente vai ter que ter 2 de 3. Então, primeiro critério, ciclos irregulares. E ontem eu falei na live o que é uma menstruação normal. Então, se você tem ciclos acima de 35 dias, se você tem ciclos muito curtos, a gente pode considerar às vezes que você tem um ciclo irregular. Então, ciclo irregular, ficar 1, 2, 3, 1 ano sem menstruar, isso é muito tempo, isso precisa ser investigado. Se você tem aumento de pelos, né, em regiões que a gente chama androgênicas, regiões às vezes que são típicas do homem ter um pouquinho mais de pelo, buço, queixo, né, costas, tem muito pelo embaixo do umbigo, virilha, tudo isso são sinais, às vezes, que pode também sinalizar a síndrome de ovário policístico. E aí você dosar os seus hormônios de testosterona no sangue pode ser um alerta também, um sinal, tá? E o terceiro critério é ter imagem no ultrassom de ovário micropolicístico. Então percebe aqui uma coisa. Ter a imagem no ultrassom de ovário micropolicístico sem nenhum outro sintoma que eu falei não fecha critério para síndrome de ovário policístico. Tem muita mulher que acha que tem só porque fez o ultrassom e não tem. Na verdade, pode ser só que tem uma reserva ovariana boa. Então, você precisa ter 2 critérios de 3, tá? Agora, a endometriose, ela pode, né, ser diagnosticada com chamar a atenção, né? Vamos falar antes do diagnóstico real, vamos falar o que chama atenção e faz a gente acender aquela luz amarela ali, pam, 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 que pode ser uma endometriose. Cólica menstrual. Então, a gente não pode normalizar a cólica menstrual. A cólica menstrual, ela é uma condição que precisa ser, não pode ser incapacitante, não pode progredir ao longo dos anos, né? O ideal é que a sua menstruação venha silenciosa. Você vai saber que você vai menstruar pelo teu calendário, que você sabe, conhece teu corpo. Mas não que ela te dê sinais de que ela tá chegando. Agora, se ela te dá sinais de que tá chegando e quando vem te incapacita, te faz tomar remédio direto, né? Ao longo dos anos vem piorando. Ou se você tem dor na relação, e aqui é importante você entender que a dor na relação da endometriose não é na penetração, é lá no final da vagina. Então, olha só esse esqueminha aqui para ilustrar bem para você. A dor não é aqui, ó, no introito vaginal, na entrada da vagina. A dor vai ser lá no fundo da vagina, tá? A dor vai ser aqui no final, tá bom? E aí, ó que legal aqui. Aqui até aparecem umas imagens, esses pretinhos aqui, ó. Pode ser uma sinalização da endometriose, tá? Aqui no final, ó, da nossa vagina, tá bom? E eu já peguei paciente que achava que tinha endometriose porque tinha dor na relação. Só que, na verdade, era vulvodínia, né, que é dor nessa região toda da vulva, era totalmente diferente. Então, fica bem atento a isso. Então, cólica, dor na relação, tá? São sinais de alerta. E aí existe o que a gente chama de o que eu chamo, né? A gente não, eu que chamo assim, a prima da endometriose, que é a adenomiose. A adenomiose nada mais é do que quando as células de dentro do útero, que são as células endometriais, meio que se enraizam para essa camada muscular, tá vendo aqui, ó? Isso aqui a gente chama de adenomiose, que também pode levar a uma infertilidade. É muito comum quem tem endometriose, ó, é quando as células do endométrio se implantam por fora do útero, ter também a adenomiose, tá? A endometriose, ela pode ser na parede do útero, ela pode vir no ovário, na trompa, no intestino, são várias regiões que podem ter a endometriose. E tanto a endometriose quanto a adenomiose são melhor diagnosticadas por 2 tipos de exames. Então, a ressonância magnética da pelve, tá? Mas aí também não é qualquer ressonância. O ideal é você fazer uma ressonância com contraste venoso, gel vaginal, solução salina, né, no intestino, no reto. Ou um ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Então, dependendo aí da possibilidade, vai ser mais comum ter um ou ter outro. As ultrassonografias não é uma ultrassonografia normal, é uma ultrassonografia básica, é uma ultrassonografia especializada, com preparo intestinal, com o médico treinado, com o olho treinado para saber se ali tem endometriose, tá bom? Então são as 2 possibilidades de diagnóstico. Exames como, por exemplo, histeroscopia, que eu faço no consultório, algumas pacientes chegam para mim, doutor, vê aí para mim se eu tenho endometriose. O que é histeroscopia? É o exame que a gente olha aqui dentro do útero com uma câmera.
Então ele não vê a parede muscular do útero, ele não vê por fora. Então não consegue ter esse diagnóstico preciso da endometriose, tá? Então, sinais de alerta de síndrome de ovário policístico: irregularidade menstrual, aumento de pelos, aumento de acne, tá? Isso é para chamar a tua atenção. Cursa muitas vezes a SOP, né, com resistência insulínica, tá? E a endometriose, ela sinal de alerta, cólica, dor na relação, tá bom? A adenomiose cursa com fluxo menstrual alterado, tá? Um fluxo menstrual às vezes muito intenso. Então isso também é um sinal de alerta para você saber. Já a baixa reserva ovariana, a gente pode fazer esse diagnóstico geralmente por 2 exames, tá? A gente pode ter uma alerta se você faz um FSH e um estradiol no início do teu ciclo menstrual, entre o 2º e o 5º dia, e se dá alterado, ou seja, o que é um alterado? Ou um FSH muito alto, ou um FSH até normal ou baixo, mas um estradiol já de 60, 80, nessa primeira fase inicial. Então já chama atenção, mas ainda não é um diagnóstico porque ele pode variar muito entre os ciclos. Então o que a gente vai fazer se quer saber se tem baixa reserva ovariana? 2 exames. Um deles é exame de sangue, que é o hormônio antimileriano, que você pode usar em qualquer fase do teu ciclo. O outro é a fertilização in vitro. O outro é a contagem de folículos antrais, tá? Em que você faz também no 2º ao 5º dia do teu ciclo. E aí, geralmente, é com você realmente menstruada, tá? A menstruação pode até ter ido embora, mas é entre o 2º e o 5º dia do ciclo que faz-se a contagem. Geralmente, a orientação é fazer em centros especializados, com um profissional também de olho treinado para fazer essa contagem. E a gente considera um antimileriano abaixo de 1,2 baixa reserva, independente da idade. Claro, quanto mais velha a mulher, maior a probabilidade de se ter uma baixa reserva, porque isso é a natureza, é o normal. A gente nasce com uma reserva, uma quantidade e vai caindo ao longo do tempo. E a gente sabe que a partir de 35 anos, essa queda é como se ficasse, ela vem caindo, mas ela fica um pouquinho mais íngreme, tá? É isso que acontece quando a gente vai ganhando mais idade. E uma contagem de folículos antrais abaixo de 5, 7, depende da referência, é considerado baixa reserva ovariana. Tá bom? Então, é dessa forma que a gente consegue fazer esse diagnóstico. A baixa reserva ovariana, ela só vai dar sinais para você clínicos quando ela já está muito avançada, ou seja, você está começando realmente a entrar numa falência, porque aí você começa uma irregularidade menstrual, o ciclo fica muito curtinho, tá? Porque o hormônio antimileriano, a contagem de folículos antrais, ela altera geralmente antes da alteração do FSH e do estradiol e antes de começar a dar sintomas, tá? Então olha a importância de fazer a avaliação da tua reserva ovariana. Eu gosto muito de pedir avaliação de reserva ovariana para paciente por volta ali dos 30 anos, tá? Paciente que ainda não tem um planejamento reprodutivo, não sabe exatamente, está na dúvida quando vai ter filho, também é interessante a gente fazer essa avaliação de reserva ovariana para fazer o planejamento familiar. Tá bom? Então, isso aqui é extremamente importante. Então, quando você tem um diagnóstico, por que é importante você ter um diagnóstico? Por que eu fiz a primeira live falando justamente dos exames? Porque esse é o primeiro passo, tá? O primeiro passo é você ter um diagnóstico, você entender a tua fertilidade, porque isso vai te dar caminhos que você precisa percorrer. Será que você precisa de determinados suplementos, de determinado focar em alimentação? Será que você precisa passar por um tratamento? Isso te dá muito, acelera a tua jornada para esse bebê chegar logo, tá bom? Então isso é importante para você saber. E aí vamos falar agora, né, como que essas doenças elas podem impactar na tua fertilidade. Então vamos começar pela SOP. Quem tem SOP e já sabe, vai colocando aqui pra mim. Coloca aqui pra mim. Então, a síndrome de ovário policístico, tá? Primeira forma que ela pode impactar na tua fertilidade é através da ovulação. Não acontecer a ovulação. Então, vamos lá. Vamos resgatar a informação da live de ontem. Se você ainda não viu a live de ontem, eu vou te sugerir se inscrever no evento Jornada da Fertilidade. Você vai lá no link da minha bio, quando acabar essa live aqui. Se inscreva, é um evento online gratuito. E lá você vai entrar num grupo e nesse grupo você vai ter o link de todas as lives, tá? Então você vai conseguir acessar a live dos dos dias anteriores que a gente teve. Agora é importante o seguinte, quando você menstrua, você zerou o teu ciclo, tá? E aí o que vai acontecer? Alguns dias depois você vai ovular. Se você não engravidar, alguns dias depois você vai menstruar de novo. Então você só menstrua se você ovulou e não engravidou. Senão você não vai menstruar.
E aí, então, o que acontece? Se você não menstrua, ou seja, se você tem SOP e fica meses sem menstruar, o que isso significa? Que você está há meses sem ovular. E a gente só engravida se ovular. Então, a síndrome de ovário policístico impacta na tua ovulação e isso pode, de fato, te atrasar o positivo. Porque imagina, em um ano de tentativa, em 12 meses, você tem 12 chances de engravidar. Se você menstrua uma vez por mês, ou seja, se você ovula uma vez por mês, você tem 12 chances. Agora, se você tem SOP e só menstrua 6 vezes no ano, você reduziu para metade a tua chance da gravidez chegar. Então, olha a importância de você ter uma regularidade menstrual, uma regularidade da tua ovulação. Fora que a SOP, a gente sabe que vai impactar também no espessamento de endométrio. Então, eu tenho paciente, às vezes, com síndrome de ovário policístico, que a gente até usa indutor de ovulação, que essa é uma dúvida de vocês, usar clomid, letrozol, né, que são medicações indutores de ovulação, mas o endométrio não responde. Então as coisas precisam estar equilibradas. Então a SOP não é só ovular, não basta ovular. O seu endométrio ele tem que estar trilaminar, ele tem que ter pelo menos 7 milímetros, idealmente, porque isso aumenta a probabilidade da gestação acontecer, da implantação do embrião. Então quando você ovula, o seu endométrio ele tem que ir respondendo àquela produção do teu folículo de hormônio. Tá? Então a SOP pode impactar na tua espessamento do endométrio, assim como pode impactar na qualidade do óvulo. Isso já tem vários trabalhos evidenciando que mulheres que têm síndrome de ovário policístico, às vezes, por exemplo, numa FIV, são super respondedoras, né, de óvulos, mas a qualidade às vezes está reduzida. Então olha o impacto disso, de ir para um tratamento, de ir para uma tentativa só pensando na ovulação e não pensando em qualidade. Então a gente precisa, muito mais importante do que quantidade, é qualidade. Então qualidade do óvulo, qualidade desse endométrio. Tá bom? Então, dessa forma, a SOP pode impactar. Então, são aspectos que você precisa gerenciar. E a gente sabe que a resistência insulínica está muito associada à síndrome de ovário policístico, que também vai levar uma dificuldade, né, de balanço hormonal. Algumas estratégias, né, que a gente utiliza às vezes com suplemento para ajudar na regularidade, né, é o NAC, é o inositol, né, para diminuir a resistência insulínica, tá? Ciclo das sementes, quem tá lá na jornada da fertilidade tá recebendo esse book de ciclo das sementes. Então, assim, olha o impacto disso para você conseguir regularizar o teu ciclo. Associar acupuntura, né? São todas estratégias para melhorar realmente a tua chance de regularizar o teu ciclo, de melhorar a qualidade do teu endométrio e, consequentemente, da qualidade também do seu óvulo, tá bom? Bom, vamos lá. Endometriose. Como é que a endometriose vai impactar na tua fertilidade? Geralmente a endometriose vai impactar muito frequentemente em alteração de trompa. Então a trompa é um órgão essencial, porque é aqui no final da trompa que a gente tem o encontro do óvulo com o espermatozoide. Se você tem uma obstrução, não acontece esse encontro. Se você tem ela enovelada, ela tipo cheia de nozinhos também, vai dificultar esse encontro, tá? Se ela é uma trompa muito inflamada. E a endometriose pode acontecer. Olha essa imagem aqui, olha só. Deixa eu abaixar aqui para vocês verem. Tá vendo? Uma endometriose aqui na trompa. Isso aqui pode impactar na tua fertilidade, tá? E aí o exame de ressonância, de ultrassom com preparo intestinal vai ajudar melhor você a identificar se tem isso aqui. E a endometriose pode também ser no ovário. Então também aqui, ó, voltando para a imagem, ela pode ser no ovário através, né, da camada aqui externa do ovário, mas ela pode também formar cistos, que são chamados endometriomas. E os endometriomas podem piorar a qualidade do óvulo. Então, você ter uma endometriose desinflamada, reduzir, né, essa inflamação da endometriose, é importante para essa gravidez chegar, tá? Então, a adenomiose, que é similar à endometriose, pode impactar também na implantação do embrião. Então, a adenomiose não altera a trompa, mas ela vai alterar a implantação, a cavidade ali do útero. Tá? Vai gerar um processo inflamatório ali, dificultar às vezes a implantação do embrião. Então, desinflamar, regularizar ciclo, né? Ter uma menstruação indolor, isso faz diferença. Então, isso que eu falo muito dos sinais de conexão com o teu corpo. Então, olha a importância de você perceber. Eu tenho a Patrícia, uma aluna do Engravida Já, ela me mandou uma mensagem, né? A gente tá com a última turma, tem mais ou menos um mês que começou.
E aí ela me mandou uma mensagem falando que nesse ciclo agora, a menstruação, só com as práticas, né? A menstruação veio sem dor. E ela era refém de remédio, tinha uma cólica incapacitante. Então olha o impacto disso na tua fertilidade, da tua alimentação para a fertilidade, da suplementação correta, atividade física, né? As práticas de aquecimento de útero, associar a medicina tradicional chinesa, ou seja, ter uma visão integrativa da fertilidade e saber como aplicar, isso faz total diferença, tá? Quando você tem cólica e aí passa a não ter mais, o que teu corpo está te sinalizando? Tô melhorando, tô ativando a minha fertilidade de novo. É isso que ele quer dizer, é isso que ele tá falando pra Patrícia agora. Tá? Então isso é extremamente importante. Agora, quando a gente fala de baixa reserva ovariana, é importante a gente desmistificar, porque a baixa reserva ovariana, ela não tem relação com a infertilidade. Ah, doutora Ju, então qual o problema de ter baixa reserva ovariana? Aí que a gente vai chegar. Então, a baixa reserva ovariana não é característica de infertilidade. Agora, é importante você entender que o que a baixa reserva ovariana sinaliza pra gente? Sinaliza que se você for passar por um tratamento de estimulação ovariana, como um congelamento de óvulos, como uma fertilização, você não vai ser uma super respondedora, não vai se ter muitos óvulos. E você sabe que existe um funil da FIV, né? Nem todo folículo tem óvulo, nem todo óvulo é maduro, nem todo maduro ele pode ser fertilizado, ele é fertilizado, nem todo é fertilizado gera embrião que vai gerar uma gravidez e um bebê em casa. Então é um funil. Então, quanto maior você começa, né, a reserva maior você tá com maior tua probabilidade de chegar lá na frente. Agora, se você começa com a base mais estreita, a probabilidade vai ser um pouco menor. Então, é mais ou menos aí. Só que se você faz uma avaliação de baixa reserva ovariana e você já sabe isso antes de começar a tentar engravidar ou logo no início das suas tentativas, você já tem clareza que você precisa criar estratégia. E foi isso que eu fiz com uma paciente. A paciente tinha 28 anos e a gente diagnosticou uma reserva ovariana, né, um antimileriano de 0,28, se eu não me engano. 28 anos, totalmente fora da curva. 0,28. E ela pensava, ela deseja ter 2 filhos e ela falou assim, daqui a 2 anos eu penso em começar a tentar engravidar. Eu falei assim, pra que você vai esperar 2 anos? Você já tá casada, tá estável. Esperar pra quê? Então assim, em 2 meses ela engravidou. Então a baixa reserva não é sinônimo de infertilidade, mas ela te direciona, tá? É pra ficar tentando 1 ano sem investigação, porque se você tem a baixa reserva, você não é uma paciente para esperar 1 ano de tentativa para investigar se tem algum fator, aí sim, de infertilidade em você ou no teu parceiro. Você já tem que partir para ação. Entende? Olha a clareza que as coisas vão acontecendo e se conectando. Né? Então é isso. E muito comum a baixa reserva em mulheres 35 mais, 40 mais. Isso é comum. E aí, qual é o impacto disso? Porque a gente sabe que a reserva cai, mas a qualidade do óvulo nesse momento também vai cair. E a qualidade do óvulo, a correlação entre qualidade é com idade. A gente não tem um exame mensurável. Então eu vejo isso. Vocês preocupadas com reserva, por quê? Porque é o que é mais palpável. Tem exame para falar se você tem baixa reserva ou não. Mas a qualidade não tem um exame. A correlação é com idade. Então ter esse conhecimento é importante. Então se você tem 35 mais de 35 anos, mais de 40 anos e quer engravidar, a reserva ovariana impacta sim. No sentido de dar clareza o que você precisa fazer. Mas você precisa melhorar e focar em qualidade do óvulo, porque a reserva, a gente não tem ainda como melhorar a reserva. Mas qualidade do óvulo, a gente consegue, através das medidas, né, integrativas, tentar melhorar. A gente tem uma janela de oportunidade de ação de 2 a 3 meses antes da tua ovulação. O que isso significa? O óvulo que você está ovulando esse mês agora, ele já está numa maturação e numa exposição aí ao estresse oxidativo maior, aos benefícios das tuas práticas alimentares, seu estilo de vida, nos últimos 2 meses. Então, a gente consegue melhorar muito a tua fertilidade com aplicação aí em 2, 3 meses. Entende? Melhorando a qualidade. Qualidade é muito mais importante do que quantidade, tá? Então, isso é muito importante aqui você saber. Eu já tive, como eu falei, né, paciente com baixa reserva, que teve poucos óvulos na fertilização, mas a gente trabalhou qualidade. Ela tinha 34 anos, a gente trabalhou qualidade e a gente conseguiu um bebê em casa. Então, olha a importância de você trabalhar a qualidade do óvulo, tá?
Então vamos lá, vamos deixar organizado aqui as ideias. Se você tem, olha só, mais de 30 anos, tá? E já tem um diagnóstico, já sabe que tem SOP, endometriose, já sabe que tem alteração na trompa, já tem alguma coisa que você saiba, você precisa partir para ação, você precisa ter estratégia. Vai ficar tentando engravidar espontâneo quanto tempo? Como que melhora a qualidade do óvulo? Como melhora o teu estilo de vida e do teu parceiro? Como que você faz? O que que você precisa fazer para conseguir engravidar? O que que você precisa investigar mais? Então, mais de 30 anos com diagnóstico, precisa investigar. Não é para esperar só um ano, tá? Então, em qualquer idade, já tem um diagnóstico, tem que prosseguir a investigação. Não é para esperar um ano de tentativa. Isso precisa estar claro aqui para vocês, tá bom? Mais de 30 anos, com sinais de alarme que eu falei, vamos recapitular. Cólica intensa, dor na relação, menstruação que falha, tem mês que não vem. Tá tendo sempre escape, né? Fluxo intenso, menstruação que tá desregulada, são sinais de alarme. Então presta atenção, é teu corpo sinalizando que pode ter alguma coisa. Você precisa prosseguir a investigação, mesmo que você tenha menos de 35. Então fica-se uma idade mágica aí de 35, mas olha só, a gente precisa raciocinar em cima, né, da condução, tá? Agora, se você tem mais de 30 e não tem sinais de alarme, fez a avaliação da tua reserva, você tem uma boa reserva, não tem sinais de alarme, não tem diagnóstico, tem uma boa reserva, qual é a orientação para você? Tentar um ano engravidar. Então, você vai tentar um ano engravidar. Aí, se após um ano de tentativa, quando 85% dos casais vão engravidar nesse um ano de tentativa, você não engravidar, aí você tem que partir para a investigação. Mas o que eu oriento sempre, né? Antes de você engravidar, você precisa ir no teu médico, fazer um check-up e já começar as medidas de melhora da tua fertilidade. Porque a gente não quer ficar tentando um ano, que, né, a gente cria uma expectativa. Então, assim, para acelerar essa jornada, você precisa realmente focar nos pilares da fertilidade. Alimentação, suplementação. Claro, se você é jovem, menos de 30 anos ou 30 anos, né? Menos de 35, 30 anos, e não tem nenhum sinal de alarme, né? Suplemente de uma forma geral, faça os exames lá para ver se está faltando alguma coisa, mas suplementação básica. A gente vai ter live sobre isso, sobre suplementação, na próxima segunda-feira. Deixa aí anotado. Agora, se você já tem um diagnóstico, coloca o pé no acelerador para não perder tempo, porque tempo é fertilidade. Tempo é fertilidade. Tá? Agora, se você tem mais de 35 anos, você, independente, você pode não ter nenhum sinal de alarme, você pode não ter nenhum diagnóstico, você não vai ficar um ano tentando engravidar. É um baita erro isso. É um baita perda de tempo. Você tem que tentar 6 meses. Por quê? Porque a gente sabe que perde qualidade do óvulo, porque a gente sabe que a reserva ovariana às vezes vai diminuindo. A ladeira fica mais íngreme, lembra que eu falei? Então, mais de 35 anos, se você tem diagnóstico, já começa agora a investigar, associar tudo. Agora, se você não tem diagnóstico, não tem sinal de alarme, você pode esperar 6 meses. Passou de 6 meses, o que você vai fazer? 3 caminhos aqui, ó. Continuar tentando, investigar, melhorar a tua fertilidade, tá? As coisas precisam andar em paralelo. Precisam andar em paralelo, tá? Agora, se você já fez uma investigação, né, já fez um monte de coisa, nada funcionou, né? O que acontece, né? Você precisa entender que teu corpo, muitas vezes, ele dá esses sinais de alerta. E essa conexão é importante. Olha só, eu recebi um direct hoje me falando justamente, ela me mandou um positivo, que ela conseguiu a gravidez, mas ela estava menstruando, aí fez o exame de sangue, mas ela estava sentindo sinais do corpo dela daquela gravidez. E a médica com quem ela falou que ela fez errado, que não deveria ter dosado, mas veio beta positivo. E aí gerou uma confusão na cabeça dela, enfim, que a gente tá conversando, né, para tentar realmente acalmar ela. Mas olha a importância de você se conectar. Porque o que eu falei para ela, veio um beta muito baixo. Então são 2 possibilidades. Ou tá muito inicial, ou ela tá evoluindo para uma perda. E ela já teve perdas anteriores. Então, se ela não tá conectada, pode ser que evolua para uma perda e ela nem ia saber. Então, olha a importância de você estar conectada com o teu corpo. Porque perdas muito precoces
podem às vezes nem atrasar direito a menstruação, pode às vezes vir aquele sangramento um pouquinho diferente e você nem se ligar. Mas se você tá conectada com o que o teu corpo tá te mostrando, com uma dor diferente, com um sintoma diferente, com um sono diferente, enfim, alguma coisa diferente, você pode se ligar e já fazer um exame. E já identificar se realmente está acontecendo aquela gravidez e pode, às vezes, estar evoluindo para uma perda ou como tentar não fazer com que evolua nesse período. Então, se conectar com o teu corpo é essencial, tá bom? E eu vejo assim, né, vocês muitas vezes com muito medo, né? Tem pacientes também, assim, que às vezes tem medo de fazer os exames, tem medo do diagnóstico, né? Mas o diagnóstico acelera, gente, ele dá clareza do que fazer. Então não fujam do diagnóstico, não fujam, tá? Isso é importante, porque isso te dá estratégia, isso te dá ação, o que você precisa fazer. Porque se você fica só focando em período fértil, um erro comum é você ter mais de um ano tentando engravidar e só focar em ter relação no teu período fértil. Isso é um baita erro. Isso pode te atrasar o positivo. Quando você tem mais de um ano tentando engravidar, alguma coisa está acontecendo. Então você precisa partir para ação. Lógico, você vai tentar aprimorar, de entender melhor o teu corpo, tudo, né? Se você não fez isso ao longo desse ano anterior. Mas só isso não é suficiente. Você precisa realmente focar em melhorar a tua qualidade do óvulo, qualidade do espermatozoide, investigar se tem alguma alteração na trompa, alguma alteração no espermograma, tá? Alguma alteração no útero, alguma dessas doenças que eu falei, tá bom? E deixar, né? Algumas mulheres têm indicação de tratamento, né? Como a fertilização, por exemplo, né? E é comum, às vezes, né? Quando a gente tem, principalmente, né? A endometriose ou a adenomiose, acabar precisando ir para uma fertilização. Não são todos os casos que precisam, mas se eu pegar um grupo de mulheres sem endometriose e mulheres com, aqui eu vou ter maior probabilidade das mulheres com endometriose de acabar evoluindo e necessitando de uma fertilização. Só que fertilização também não é 100%. Então você ir preparada para esse tratamento é melhor, para a gente evitar frustração, para a gente ter uma melhor resposta, justamente porque também é um funil, né? Então você ir preparada é essencial, tá? Contei já pra vocês, né, do caso da Samara, que era uma paciente com 2 anos tentando engravidar, indicação de FIV, e aí a gente conseguiu resolver, engravidou espontaneamente em 3 meses de aplicação, né, das práticas. Tem paciente de SOP também, anos tentando engravidar, mais de 5 anos tentando engravidar, já cansada, né, porque esse é um relato grande que eu escuto, né, doutora, tô cansada, né? Por isso que eu quero dar muita clareza aqui, porque eu sei que cansa mesmo. E se você não sabe o que fazer, aí você fica perdido e aí a gente desnorteia, a gente cansa. Mas a gente precisa ter estratégia de ação. Estratégia de ação para acelerar esse caminho, tá? Vamos lá. Então aqui alguns recados importantes. Se você perdeu as lives anteriores, eu vou te convidar para entrar no evento Jornada da Fertilidade. Se você quer conhecer mais sobre a tua fertilidade, saber o que pode te afastar do seu positivo, a construção, né, de um raciocínio, de um compilado de todas as informações que eu tenho de fertilidade, eu vou te passar na Jornada da Fertilidade. Os erros que podem te afastar do positivo, os pilares da fertilidade, como aplicar eles, como que eles trabalham, e um mapa de como fazer isso um passo a passo. Então isso está no evento que está se aproximando, que é o evento Jornada da Fertilidade, online e gratuito. Se inscreva lá no meu link da bio ou digita aqui. Você pode digitar aqui engravidar, que você vai receber esse convite no teu direct, tá? Digita aqui engravidar quem ainda não se inscreveu. Nessa Jornada da Fertilidade, a gente tem um grupo de WhatsApp, e nesse grupo de WhatsApp eu abri para dúvidas que eu vou responder, né? E a gente ainda vai abrir essa semana que vem também. Então é uma conexão muito grande, tirar dúvidas, tá? Isso é importante. E também quem tá lá, além de receber o link de todas as lives, você também vai poder ganhar materiais, né, gratuitos sobre como melhorar o teu ciclo, como regularizar o teu ciclo, como melhorar a chance da tua fertilização dar certo. Porque não basta ir pra FIV assim, né? Você não é um protocolo. Você é uma pessoa individual, você precisa entender o que você precisa trabalhar para fazer aquilo ali. Eu tenho uma aluna que já fez uma FIV, engravidou da primeira FIV.
Aí ela foi pra transferência da segunda, agora, tem 3 anos a filha dela em casa. Foi pra transferência e foi o negativo. E aí foi um baque. E aí ela resolveu entrar no programa pra gente ajustar o que precisa ser ajustado para uma nova transferência, uma nova tentativa. Então, assim, ela não tem mais embrião, ela vai precisar passar por toda a etapa de novo. Então, olha a importância de você se preparar para realmente conseguir esse positivo rápido. Porque a idade impacta. Há 3 anos atrás aconteceu, agora não aconteceu. Então, as coisas mudam mesmo, as coisas são dinâmicas. Você não é um simples protocolo. Lá na Jornada da Fertilidade tem realmente um e-book falando sobre FIV, tem e-book falando sobre o teu ciclo, se você está numa tentativa de entender melhor o teu corpo, se você quer tentar engravidar natural, também tem material lá para você sobre isso. Tem sobre suplementos, que é um dos pilares da fertilidade, né? Não basta só se alimentar, tem uma alimentação saudável, a gente vai falar sobre isso. É uma alimentação pró-fertilidade, é uma suplementação adequada para cada diagnóstico, é diferente. Então, por exemplo, se você tem SOP, se você tem endometriose, se você tem baixa reserva, dentro do Engravidar Já eu individualizo isso e te traço a estratégia que você precisa seguir. Mas na Jornada da Fertilidade você já tem e-book falando sobre isso. Porque eu vejo muitas de vocês tomando vitamina, vitamina 2, tomando só metilfolato. É essencial, mas você precisa de mais. E um erro grande que tem lá nesse e-book também é você entender como ler um rótulo. Porque às vezes você vai na farmácia, compra achando que você tá comprando mais em conta, só que ele tá, na verdade, jogando contra. Nesse book de suplemento, eu explico sobre isso. Você aprender a ler aquele rótulozinho, né, dos suplementos, né? Entender o custo-benefício, entender o que você tem que ficar atenta em termos de selo de qualidade. Tudo isso é extremamente importante. E você tem tudo isso dentro da Jornada da Fertilidade. Então, o grupo de WhatsApp é o coração ali da jornada. Entra nesse grupo. Se você ainda não está inscrita, digita aqui Engravidar para você conseguir se inscrever, tá bom? Vamos agora, então, lembrar que amanhã a gente tem mais uma live especial, tá? E a gente vai mostrar justamente uma etapa super importante que é sobre alimentação. Porque existem muitos erros que vocês fazem na alimentação, vocês acham que é só se alimentar saudável e não é só se alimentar saudável. Tá? É uma alimentação pró-fertilidade. A gente vai falar muito sobre isso amanhã. Já reserva o teu horário, 7 horas da noite. A gente vai ter um encontro para falar sobre como a alimentação impacta na tua fertilidade, o que você tem que tirar, o que você tem que incluir. Vai ser uma live especial. Encaminha esse recado para quem você sabe que quer engravidar. Porque a alimentação é a base, é um dos pilares. Então vamos falar muito sobre isso, tá bom? Agora eu vou abrir para dúvidas e a gente vai conversando, tá bom? Deixa eu só entender aqui, vou voltar porque vocês foram colocando várias dúvidas. Vamos entrar agora na parte de tira dúvidas, que é uma parte que eu gosto muito de interagir com vocês. Vamos lá. Ó, mais de 16 óvulos em cada lado. Os óvulos não estão em tamanho ideal. Você tá mencionando folículo, né? Mas entendi o que você quis dizer. Perto da ovulação. Eu já não entendi. Os óvulos não estão em tamanho ideal perto da ovulação. Uma perda em janeiro, não conseguiu positivo desde então. Devo tomar letrozol? Vamos lá, o que acontece? Se você tem uma reserva ovariana boa, alta, né, 16 em cada lado, provavelmente tem grande chance aí de você ter talvez síndrome de ovário policístico, tá? É muito comum em quem tem síndrome de ovário policístico apresentar um aumento de reserva ovariana, é comum, tá bom? E aí, o que acontece? Se você não tá menstruando todo mês, tá? Foi o que eu entendi aqui, que os óvulos, os folículos não estão adequados, né? Se você não tá ovulando todo mês, o letrozol é uma alternativa. Agora, se você menstrua regular, ele pouco vai acrescentar. E um erro grande é tomar essas medicações sem monitorizar se você tá ovulando ou não, tá? Para saber se realmente ela tá fazendo efeito e te dar segurança, porque às vezes elas podem crescer muitos folículos e aumentar o teu risco. Então, ficar atento e acompanhar isso por ultrassom, tá bom? Você não colocou aqui a sua idade. A idade é sempre um fator importante, gente. Então, sempre que colocar dúvida, coloca pra minha idade,
quanto tempo está tentando, porque são informações muito relevantes dentro do contexto para te indicar um caminho ou outro, tá? Então, sempre que mandar dúvida, coloca idade, quanto tempo está tentando, se já fez exame, né? Me conta um pouquinho do caso, tá? Teve uma perda em janeiro, eu não sei há quanto tempo você está tentando, mas o que eu vou te orientar aqui, se você tem síndrome de ovário policístico, já teve uma perda, melhora a qualidade do teu óvulo, melhora a qualidade desse endométrio. Você pode até usar o letrozol, mas não vai de cara. Tenta 1, 2 ciclos. Eu falei da janela de oportunidade, melhorar essa qualidade com as ações. E aí você pode tentar, junto com o teu profissional aí que te acompanha, o letrozol. É uma estratégia possível, tá? Ah, olha só, ela complementou aqui. Ajudar a amadurecer o óvulo. Não, ele não... O que amadurece o óvulo, gente? É o folículo crescer. O folículo é a estrutura que a gente vê no ultrassom e o óvulo tá lá dentro. O óvulo é microscópico, tá? O que faz o óvulo amadurecer é o crescimento desse folículo. O letrozol, ele induz você crescer o folículo, se você não está tendo esse crescimento, tá? Ó, ela colocou que ela tem teste positivo de ovulação todo mês. Então, talvez o letrozol não te ajude. Tá confuso esse ciclo. Você tá fazendo monitoramento? Pouco o letrozol vai te ajudar. Se você ovula todo mês, ele não vai te ajudar muito, tá bom? Vamos resumir aqui, ó, uma dúvida de como fica sabendo se tem endometriose, tá? Então, se quem chegou fez essa pergunta e ainda não estava quando eu falei, eu vou recapitular. A endometriose, ela pode ser diagnosticada através da ressonância da pelve e o ultrassom transvaginal com preparo intestinal, tá? E é importante falar aqui, que eu não falei ainda, que a ressonância, dependendo do lugar, eu falei do ultrassom, mas a ressonância, dependendo do lugar, o profissional, ele não tem uma qualidade às vezes boa, sabe? O profissional não, a máquina ou quem lauda não tem experiência. Então, fazer em centros de referência é sempre melhor, porque às vezes a gente pede ressonância, faz num lugar que não tem uma qualidade boa. E quando vem a ressonância, a gente já olha pelo laudo que não tá legal, pede para repetir em um local específico e vem completamente diferente, tá? Ó, ultrassom com preparo de estômago não, com preparo intestinal, tá? Quem tem, aqui ó, tem o SOP com ciclo regular. É possível, né? Ter síndrome de ovário policístico com ciclo regular. O que você precisa focar aqui, Cindy? Não é na tua ovulação. É na qualidade do teu óvulo, é no teu endométrio. Porque você me falou que você ovula todo mês. Então, a SOP que ovula todo mês não vai ter grandes benefícios em induzir a ovulação. O benefício maior vai ser em melhorar a qualidade do óvulo, e melhorar a qualidade do endométrio, e diminuir tua resistência insulínica. Esse vai ser o teu maior benefício, mais do que tomar o letrozol, tá? Então, olha a importância da gente entender como cada doença impacta na fertilidade, para saber onde agir, tá? Para saber exatamente onde agir. Sinais de adenomiose são principalmente cólicas menstruais e sangramento intenso. São os principais. Às vezes é difícil manejar a mulher com adenomiose, sangramento, tá? Principalmente perimenopausa. Mas são esses dois diagnósticos, dois sinais, sintomas, né, principais. Sangramento intenso e um fluxo mais intenso. Tá bom? Boa noite, quem deu aqui. Bom dia, boa tarde. Eu sei que tem gente me assistindo de outros lugares, né? O Brasil, o mundo, a internet dá essa possibilidade, é sempre muito bom. A minha menstruação era regular quando eu tomava a pílula. Depois que eu parei de tomar, ela tá irregular. Mas eu fiz exame de preventivo, tudo. Nunca tive ovário policístico, nunca tive mioma. Vamos lá. A sua menstruação era regular quando você tomava a pílula? Porque esse é um efeito da pílula, tá bom? Quando você para a pílula, começa a manifestar o sintoma do teu corpo, assim, a característica do seu corpo. Então, eu vou te sugerir o preventivo. O que é o preventivo? É fazer uma coleta aqui do colo do útero, do material, para ver se tem alguma célula que pode evoluir para câncer, para ver se tem HPV. Isso é o preventivo. Isso não fala sobre fertilidade. Você precisa avaliar a trompa. Mas focando aqui na tua menstruação irregular, a minha sugestão é você investigar dosagem de prolactina, avaliação da tua tireoide, TSH, T4 livre, avaliar também se você não tem SOP, síndrome de ovário policístico, ou ainda se não está evoluindo para uma baixa reserva, tá? Uma menopausa precoce.
Então, a menstruação irregular, não fique quieta com isso. É teu corpo te falando que tem alguma coisa acontecendo. Você precisa ter clareza do que está acontecendo, tá? Porque se a prolactina está aumentada, você vai por um caminho. Se é tireoide, você vai por outro. Enfim, ter esse diagnóstico é importante, mas que algo está acontecendo, tá bom? Então, pra gente acelerar e aumentar a tua chance, vamos tentar botar essa menstruação regular. Entendendo o que está causando. Então, a minha sugestão para você você falou que nunca teve ovário policístico. Mas lembra que eu falei aqui, ó, tem que ter 2 de 3 critérios. Um dos critérios é ovário policístico. Você não tem, tudo bem. Então, o que você tem que ter? O aumento de ciclo irregular, você tem, pontuou. Você tem que ter agora, pelo menos, aumento de pelo, aumento de espinha, ou aumento de testosterona no teu sangue. Se você tiver isso aqui, você pode ser que tenha síndrome de ovário policístico. Tá bom? Estradiol de 33 na fase menstrual é normal. Vamos lembrar aqui, ó, recapitular. FSH precisa estar abaixo de 10, idealmente. Agora, se o FSH está acima de 10, acende um alerta que pode ser, não é o melhor exame, pode ser que seja o iniciozinho de uma falência, né, de uma redução de reserva. Agora, o estradiol no início do ciclo, né, um FSH baixo, mas o estradiol acima de 60, 80, aí chama atenção, tá? Pode ser baixa reserva. Como é que você vai saber? Antimileriano, contagem de folículos antrais. Mas estradiol de 33 na fase menstrual é normal, tá ótimo. Agora, associa com o FSH. Quanto que tá teu FSH? Se você tiver ele aí em mãos, bota aqui pra mim. Ó, a Carmen colocou. Ficou irregular devido ao ter parado a pílula e tomar esse remédio que eu tomo para o tumor. Qual tumor? Não entendi qual é o tumor que você tem. Coloca aqui pra mim, Carmen. Qual o nível de antimileriano é indicado o FIV? Ótima pergunta, Amália. Ótima. Não tem um valor que indique FIV. A indicação de FIV não é por reserva. A indicação de fertilização in vitro é pelo contexto. Idade da mulher, reserva, tempo de tentativa, causa de infertilidade. Então, por exemplo, uma mulher jovem, como eu falei, eu tive uma paciente jovem, de 28 anos, com uma baixa reserva ovariana, hormônio baixo, antimileriano de 0,28. Eu não indiquei FIV pra ela. Eu falei, vai tentar engravidar. Vai namorar em casa. E ela engravidou em 2 meses. Então, baixa reserva ovariana não é sinônimo de indicação de FIV. Agora, se essa mesma paciente de 28 anos virasse pra mim e falasse assim, tendo baixa reserva, doutor, estou tentando engravidar há 1 ano. Aí a gente teria que ter uma ação, entendeu? E aí a FIV pode ser uma estratégia. Por que a FIV, gente, aumenta a chance da gravidez acontecer? Porque a gente consegue controlar mais etapas do processo. Então aumenta a probabilidade. Porque olha só, pra gente engravidar espontâneo, o que tem que acontecer? O espermatozoide tem que estar bom. Quantidade e qualidade. Ele tem que nadar por aqui. Então, se você tiver uma alteração no seu muco, uma cervicite, tiver alguma alteração no seu endométrio, tiver alguma alteração na sua trompa, olha o impacto disso aqui. Não ovulou um óvulo de pouca qualidade, enfim, fertilizou. Aí o embrião tem que ser trazido de volta para se implantar aqui dentro. Isso é uma gravidez natural. Como é que é a FIV? A FIV a gente estimula o ovário, vai lá no ovário e capta os óvulos. Em laboratório, a gente vai e fecunda com o espermatozoide. A gente já sabe, então, se aquele óvulo tinha uma certa qualidade, se aquele embrião formado tem alguma qualidade, quando na gestação natural a gente não tem. E quando a gente faz a FIV, a gente quer numa reserva mais alta, qual é a grande... O que ela aumenta também de chance? Porque ela pode formar vários embriões, em que numa tentativa, em 1 mês, numa gestação natural, eu vou formar 1. Agora, numa FIV, eu tenho chance de formar 2, 3, 4, 5, depende de qual é a tua reserva. Entende? Então, aí eu não uso trompa, então se você tem um fator tubário, a FIV pode ajudar bastante. Eu já sei a qualidade daquele embrião. E eu preparo o endométrio para o momento adequado de colocar esse embrião aqui. Tá? Então, não existe um valor de antimileriano, de reserva, que seja indicação de FIV. Tá? Não tem um número mágico. É o somatório de idade, tempo de tentativa, principalmente idade, mas tempo de tentativa. E o fator da infertilidade. Aí a gente vai sentar com o casal e deixar muito claro as possibilidades, tá? Cada caminho, a probabilidade, as possibilidades de cada caminho, tá? E, como eu te falei, né? Paciente de 36 anos, já tive com indicação de FIV,
E engravidou espontâneo depois. Por que ela foi indicada a FIV antes? Foi uma indicação errada? Não, de forma nenhuma. Por quê? Porque ela já estava há muito tempo tentando engravidar. E a gente sabe que tempo é fertilidade. Então, quanto mais tempo você deixa passar da tua fertilidade, mais o impacto pode acontecer e diminuir a chance de um sucesso. Até no FIV. A FIV ela não pode ser a última opção. Tá? Então, olha a importância disso aqui. Eu já tive paciente, olha só essa história. O nome dela é Diana, 44 anos. Chegou pra mim com história de... Tem um filho de 11 anos, eu acho. Tá? 11 anos. Ela chegou pra mim com 44. Tentando engravidar já nos últimos anos, desde os 42. E dos 42 aos 44, ela teve 3 perdas, 3 abortos. Sendo que há um ano ela não engravidou de novo. O último aborto tinha sido aos 43 e pouco. Ela já estava com 44. E ela tinha vindo pra mim, o médico que ela tinha ido tinha indicado pra ela fertilização com recepção de óvulos. Ou seja, recebeu o óvulo de outra mulher porque ela estava tendo as perdas pelo impacto da idade, tudo isso. Quando ela chegou pra mim, eu falei assim, Diana, eu concordo com a indicação desse colega. O caminho mais assertivo, com maior chance, de fato, é a FIV com recepção de óvulos. E aí, o que a gente resolveu fazer? Ela foi pra casa pensar. A gente começou a fazer a aplicação dos pilares para melhorar. Porque quando eu falo muito dos pilares da fertilidade, não são só para melhorar óvulo, gestação, mas para te preparar para a recepção de um embrião também. Né? O seu útero tá bom, tá preparado, tá receptivo, o teu corpo tá pronto para gerar uma vida. A gente fala muito hoje de epigenética, em que o que a gente sente, o que a gente se alimenta, como a gente tem um estilo de vida e o impacto que a gente vai ter no nosso filho que está sendo gerado. Então a epigenética, ela sinaliza pra gente assim, se você tem alguns genes, herdou alguns genes, eles podem ficar às vezes quietinhos e não manifestarem dependendo da influência que vai ter da tua mãe, né, quando você estava na barriga da tua mãe. Então olha a importância disso. E aí, ok, continuando a história da Diana, fiz esse parênteses, a Diana foi pra casa com essa ideia de pensar sobre a recepção de óvulos. Tava se preparando pra isso e tal. E o que aconteceu? Engravidou espontâneo. Aí ela veio pra mim. E a gente falou assim, Diana, olha só, você tem história de 3 abortos. Então, assim, existe um risco alto de você ter uma nova perda. Mas ok, então o cenário mudou. Você tá grávida agora, a gente vai lutar com unhas e dentes pra essa gestação ficar. E a gente ajustou um pouquinho de medicação, ajustou suplementação. Ela já estava fazendo, né? E tá grávida, tá evoluindo. Então, quando o médico indica para você uma fertilização, muitas vezes é isso, é o somatório do conjunto de coisas, mas é o que talvez te desse maior probabilidade de sucesso. Né? Mas não significa que você não consiga de outra forma. Você entende a diferença? Isso aqui é tão importante vocês entenderem a diferença. Então o impacto, né, do seu emocional, o impacto de tempo, é um conjunto. A gente sabe que mulheres acima de 45 anos têm uma chance de uma gravidez de mais ou menos 1%. É baixo, concorda? Então assim, quando o médico fala pra você um tratamento, você pode estar lá no 1%. Mas você não vai estar no 1% somente focando no teu período fértil. Tem que fazer como a Diana fez. Tem que melhorar a qualidade. A gente aplicou os 5 pilares. Ela mergulhou de cabeça nisso aqui. E aí ela conseguiu engravidar espontâneo. Mesmo com esse histórico todo. Foi uma história muito feliz. Então resumindo, não tem um antimileriano padrão fixo para te indicar FIV. A indicação de FIV é o conjunto do que está acontecendo na tua fertilidade, na sua história, tá? Tenho 21 e o médico que... Eu tenho 21. O médico que estava cuidando de mim falou que eu teria que fazer... deve ser reserva ovariana, tenho 35. Tá, não ficou claro pra mim. Laodiceia, você tem ovário policístico, deve ser 21 folículos. Eu teria que fazer... Não entendi. Coloca aqui pra mim que eu quero te ajudar. Se você não ovula, né? Eu entendi essa parte aqui. Você não ovula. Se você não ovula... Tem que ovular, senão não vai engravidar mesmo. E aí, como é que você vai fazer? Você já tá com 35. Você vai fazer 36.
o que acontece? Hoje tem um impacto da ovulação, mas você já tá com um impacto de qualidade. Então você precisa agir. A live de amanhã é essencial para você não pode faltar, porque fala de alimentação. E às vezes, focando na tua alimentação, perdendo peso, 5 a 10% do teu peso, você volta a ciclar, volta a menstruar, volta a regular. Então é melhorar qualidade e ovulação. Claro, sabendo se você não tem nenhum impacto, né, de trompa, espermatozoide tá bom, todo o restante. Se meu ciclo menstrual é assim, 2 vezes no mês meus hormônios estão bagunçando, minha ovulação é silenciosa. Vou te recomendar assistir a live de ontem, que eu falo muito de ovulação, porque vocês têm uma ideia, né? Tem algumas pessoas que botam aqui na internet aquela filância da clara de ovo. E é tão sutil às vezes, gente. Só que vocês ficam na expectativa de uma coisa que às vezes você nem enxerga o óbvio que tá ali. A live de ontem eu falei sobre ovulação, como identificar a sua ovulação. Se você não tem clareza de como identificar, você vai entrar no evento Jornada Fertilidade, digita aqui engravidar ou vai lá no link da minha bio, se inscreve online gratuito. Em alguns dias a gente vai ter 3 aulas magníficas para você engravidar esse ano. Te dá clareza do que você precisa fazer, tá? Mas ontem também teve uma live sobre isso. E aí lá no grupo da jornada você tem um link para você conseguir acessar todas as lives que você perdeu, tá? E uma delas é essa, de ontem. Essencial para você que não identifica a tua ovulação. E precisa regularizar esse ciclo. Entrando também, o ciclo das sementes é essencial para quem quer regularizar o ciclo, tá? Lá no evento Jornada de Fertilidade você recebe isso gratuito. Baixa reserva e uma trompa obstruída aos 41. Existe chance de engravidar naturalmente? Se você tem um óvulo, um espermatozoide e uma trompa aberta, né, adequada, você tem chance. Aí a gente começa a falar de probabilidade. A probabilidade é alta? Não. Mas então o que você tem que fazer? Tudo que você pode. Você tá com 41, você tem baixa reserva. Tudo que você pode. Se o tratamento de reprodução assistida como uma FIV não é uma opção, não é o seu desejo, ou até se for, foque em tudo que você possa fazer, tá bom? Menstruação sempre foi irregular, o fluxo intenso. Assim que tentei engravidar aos 38, engravidei e tive a primeira perda. No primeiro trimestre, após 6 meses, engravidei novamente. E aí você perdeu de novo? Não entendi. 32 anos, antimileriano de 3, contagem de 16. FSH de 9. Tá normal o seu FSH. Tá normal. Lembra que eu falei? FSH abaixo de 10. Então tá 9, tá ótimo. Então, Kelly, se você teve já algumas perdas, você precisa investigar, né? Cariótipo do casal, fragmentação de DNA espermático, falei isso na live de segunda-feira. Você precisa fazer uma melhora de qualidade de óvulo, porque você tá com 39 anos. Investigar a trombofilia. São fatores importantes na tua jornada aqui, tá bom? Prolactina alta vai dificultar engravidar. Por isso que se você sabe disso, você precisa baixar a tua prolactina. A Kelly já faz o ciclo das sementes, percebi que o muco diminuiu, também não tenho tanta cólica, percebi uma borra de café antes da menstruação. Então, borra de café pode ser uma falta de progesterona, se o ciclo diminuiu, pode até ser uma insuficiência de fase lútea. Minha sugestão para você é dosar também tua progesterona. Live de ontem eu falei muito sobre isso, momento adequado. Mas recapitulando aqui, você vai dosar geralmente 7 dias antes da menstruação descer. Então você tem que saber de quanto tempo teu ciclo tá vindo, calcula para 7 dias antes. Então, por exemplo, se teu ciclo é de 28 dias, você vai dosar no 21º dia a tua progesterona para saber se você tá com insuficiência de corpo lúteo. Se é por isso que teu ciclo diminuiu. Ou o teu ciclo pode ter diminuído também porque você tá evoluindo para uma baixa reserva. Fazer exame é importante. Útero unicórnio não influencia a fertilidade, tá? Não influencia. Se for um útero unicórnio, de um bicórnio deve ser, né? Não, útero unicórnio. Se for, você tem que ter uma cavidade adequada, tá? Mas não tem geralmente impacto na questão da gravidez, de engravidar. Às vezes, dependendo do tamanho desse útero, pode dificultar, assim, pode levar a um parto prematuro, tá? Um risco de aborto às vezes de 2º trimestre, mas engravidar não. Olha só isso aqui, Heloísa, 37 anos, onde uma reserva baixinha, antimileriano de 0,1, ciclo normal, regular, e o médico indicou tentar. Quanto tempo? Aí que entra a grande questão, estratégia, planejamento.
Você tá melhorando, focando em melhorar a tua fertilidade? Tá melhorando na tua alimentação, na suplementação? Você tá fazendo a acupuntura voltada para fertilidade? Tá fazendo as práticas de aquecimento de útero? Tá fazendo tudo que você pode para melhorar a tua fertilidade? Quanto tempo você vai tentar espontaneamente? Porque se você tenta muito tempo espontâneo, né, e fica só tentando, ele já investigou, né, se você tem trompa adequada, se teu marido tem espermatozoide adequado, tá? Isso é extremamente importante. Se não tem endometrite, tudo isso é importante. Débora, eu tenho muitas cólicas, agora nem preciso mais tomar remédio, mas a enxaqueca continua. Que bom, Débora, que você melhorou a questão das cólicas. Débora, você tá no Engravida Já? Me fala aqui pra mim. Uma trompa obstruída e outra aberta. É possível engravidar? Como saber se está aberta e está saudável? A histrossalpingografia é um exame excelente para dizer se a trompa que está aberta é saudável. Só que, geralmente, acontece uma leve inflamação também, tá? Mas a histrossalpingografia consegue te sinalizar isso. E aí, uma sugestão é você monitorizar o ciclo, né? Para saber exatamente o lado que você está ovulando. Claro, a outra trompa pode ir lá daquele lado obstruído, né? E quando você estiver ovulando do lado da trompa obstruída, ir lá e pegar aquele óvulo, mas a probabilidade é um pouquinho menor, tá? Heloísa, é aquilo que eu falei, assim, baixa reserva não é sinônimo de infertilidade. A FIV, ela te dá depende de quanto tempo você tá tentando, tá? Então, assim, a FIV, ela vai te dar maior chance porque ela vai controlar mais etapas no cenário, tá bom? Mas você pode, a princípio, se tiver trompa legal, se estiver tentando há pouco tempo, se estiver investindo em melhorar a tua fertilidade, o espermatozoide do marido estiver normal, tem chance, só que você tem que ter estratégia. Quanto tempo você vai ficar tentando? Porque você tá com uma reserva baixa, tá? Se você tiver possibilidade de FIV, tá, Heloísa? É o melhor cenário, tá bom? A FIV, gente, tá aí pra ajudar, né? Se você tiver essa possibilidade, é o melhor cenário, mas isso não significa que você não consiga engravidar espontâneo. A live de ontem, olha só, tem gente perguntando aqui, tá? Estou no grupo de WhatsApp da jornada, mas não encontro a live de ontem. Perfeito. Eu vou pedir pra minha equipe colocar o link lá hoje ainda, tá? Do site que tem todas as lives, tá? Vou pedir pra equipe colocar hoje esse link lá, pra vocês poderem assistir, tá bom? E aí é só clicar no link que você vai assistir tudo, tá bom? Ó, tem gente perguntando aqui, o que é FIV, tá? FIV é um tratamento de reprodução assistida. A gente vai ter uma live sobre isso, tá? Sobre como melhorar seu resultado na FIV, na inseminação. E aí eu vou explicar o que é cada tratamento, as indicações, tá bom? Então, se organiza. Lá na Jornada da Fertilidade você tem todo esse cronograma. A aderência de endometriose pode sim impactar na tua fertilidade, tá? Deixa eu ver aqui. Heloísa, a gente vai ter uma live dia 20 de agosto, quarta-feira, sobre melhora de qualidade de óvulo, tá bom? Então já organiza aí. Eu te convido para esse evento, Jornada da Fertilidade, tá bom? Vai te dar muita clareza e amplitude, assim, de visão do que você fazer para melhorar essa qualidade de óvulo nesse passo a passo que eu vou dar lá para vocês, tá bom? Mas a gente vai ter uma live sobre isso, então não perde, é dia 20 de agosto agora, tá? Olha só, deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Eu consulto só pelo SUS, FIV é caro. Olha só, como é importante o conhecimento de fertilidade. Porque, assim, tem centros no SUS que tem FIV sem custo. Inclusive, eu tenho uma paciente dentro do Engravida Já que faz tratamento de FIV num centro público em Minas Gerais, Belo Horizonte. Então, você correr atrás de saber os locais que fazem, tá? Se você tem essa indicação. Só que existe uma fila, então quanto antes você ter clareza se você tem indicação de FIV, né, e entrar nessa fila, maior a tua chance, entendeu? Mais nova, quanto mais nova você entra, quanto mais rápido você entra, melhor. Então a clareza de fazer um diagnóstico, isso tudo é muito importante, tá? A gente vai ter uma live específica de suplementos, eu tô vendo aqui que tem várias perguntas, tá? O que eu sempre falo assim, pelo menos 4 suplementos, gente. O mínimo. Metilfolato, ômega 3, coenzima Q10 e vitamina D também é muito importante, tá bom?
Gente, vocês são incríveis. Várias dúvidas aqui, muita participação. Quem eu não consegui responder aqui, são muitas dúvidas, tá? Eu vou pedir duas coisas. Vou pedir para vocês entrarem no evento Jornada da Fertilidade, que vai acontecer daqui a alguns dias. E aí, se inscreva nesse evento que é online, gratuito. Digita aqui engravidar ou vai lá no link da bio para receber esse convite para entrar. Entra no grupo de WhatsApp, porque ao longo dessa semana lá no grupo eu ainda vou responder mais dúvidas que vocês estão mandando. E vocês mandaram ontem e eu vou responder também mais algumas dúvidas que vocês colocaram ainda. Vou responder hoje lá para subir para vocês, tá bom? E eu vou pedir também para a equipe colocar lá o link das lives, tá? Que eu venho fazendo. Então não deixa de se inscrever, porque esse evento aqui, né, a Jornada da Fertilidade, é feito com muito carinho para vocês, para dar muita clareza, tá bom? Amanhã a gente vai ter uma live sobre alimentação. A alimentação é essencial e eu tô te convidando às 7 horas da noite. A gente vai aprofundar o que você precisa consumir, o que você tem que evitar, né? Realmente para você poder mudar aí a sua dinâmica e melhorar a tua fertilidade. E entender, quem me perguntou aqui de qualidade de óvulo, entenda que a alimentação impacta. É um dos pilares que eu sempre falo da fertilidade. Então, se inscreva no evento para você não perder nada, conhecer cada vez mais esses 5 pilares, tá? E amanhã eu te vejo nessa live sobre alimentação. E já se programa, porque a gente vai ter live também sobre suplementação, a gente vai ter live sobre tratamentos, tá recheado esse aquecimento aí para nossa jornada da fertilidade, tá bom? Um beijo, boa noite, até mais!